A gente vai entender agora como é que foi a dinâmica dos atentados que atingiram primeiramente as Torres Gêmeas naquele 11 de setembro de 2001. 2 aviões sequestrados pelos terroristas atingiram os edifícios e a gente vai pedir aqui ao nosso editor internacional, Marcelo Favalli, para contar como é que foi esse dia. A gente vai reconstruir um pouco aqui para a nossa audiência o que aconteceu no 11 de setembro há 20 anos. Bom dia, Carla. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. A gente fez uma espécie de uma maquete digital para a gente entender os detalhes. Todo mundo sabe da história, os mais jovens já viram as cenas em reportagens, no cinema, na televisão. Mas aqui, pequenos detalhes contam como é que foi esse engenhoso ataque terrorista. Torre Norte é a primeira atingida, Torre Norte que fica um pouquinho mais perto da Baía ali de Manhattan, mais ao sul da ilha. Quando ela sofre o primeiro ataque, a primeira colisão. É um voo da American Airlines que havia saído de Boston, na região nordeste dos Estados Unidos, e tinha como destino Los Angeles. Estamos falando dos Estados Unidos, um país de dimensões continentais, tem 2 oceanos, as 2 costas viradas para o Atlântico e para o Pacífico. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem, a dimensão do avião é um avião que é capaz de fazer voos transatlânticos e ele estava lotado de combustível de alta octanagem, que é o querosene de aviação. E a tragédia só não foi maior, se eu puder colocar nessa perspectiva, porque ele estava relativamente vazio. 76 passageiros, 11 tripulantes, entre eles 5 sequestradores ali ocupando os lugares. 76 passageiros. Um Boeing 767, que é esse modelo, é capaz de levar até 250 passageiros, dependendo da configuração da aeronave para cada companhia aérea. Quando ele colide nesse trecho final da torre, que é um edifício que tinha mais de 100 andares. Na próxima tela a gente entende um pouco aí da colisão. Aqui, este é o trecho nos andares superiores. E o avião entra no prédio de uma maneira em que ele interrompe todas as rotas de fuga. Todas as saídas de emergência foram completamente bloqueadas e destruídas. Então, houve uma destruição entre o 99º e o 93º andar, ou seja, quem estava acima do andar de número 93 não tinha como escapar. Favalli, foi muito importante isso que você disse, porque com todos os anos de planejamento dos atentados, os terroristas eles visavam exatamente isso, escolherem voos que estavam partindo de uma costa a outra dos Estados Unidos, o avião completamente abastecido com o querosene, como você disse, e aqui nesse ponto onde ele bate, o combustível todo vaza pelos poços dos elevadores, causando explosões e causando um impacto também nos andares de baixo do fogo, do incêndio. Mas aqui, as pessoas que estavam nos pontos acima do impacto tentavam subir e não conseguiam acesso ao terraço externo, porque as portas estavam trancadas, as portas de acesso. Ou seja, todas as que estavam do 93º para cima foram condenadas à morte e sem saber disso. Quer dizer, ainda muitas tentavam fugir e não foram, como eles pensavam, atendidos por helicópteros que no atentado anterior tinham funcionado, porque o atentado foi no subsolo. Exatamente. Aquele atentado de 1995... 93, né? Como ocorreu no subsolo, muitas pessoas se salvaram porque foram ser resgatadas por helicópteros no topo, o que não pôde acontecer aqui. Claro que nós estamos falando aqui de prédios que foram construídos sob a rígida batuta ali de esses esquemas de segurança dos muito sofisticados esquemas contra incêndio, contra ataques, desenvolvidos pelas equipes de segurança, principalmente pelos bombeiros do estado de Nova York. Mas ninguém imaginaria que aviões de alta capacidade, cheios de combustível, seriam usados como vetores de ataque. Nem o roteirista mais audacioso da ficção científica pensou em nada disso. Então, por isso, não havia uma rota de fuga para esse tipo de plano de ataque ou situação de emergência. Como a Carla lembrou, em determinados momentos, a orientação dos bombeiros, dos resgatistas, é que as pessoas vão ou venham a ir para o terraço para serem resgatados por helicópteros. Então, quem estava em cima não conseguiu descer, quem estava nos andares aqui desses trechos mais abaixo não conseguiu subir e, infelizmente, talvez quem tenha assistido na televisão aquele 11 de setembro de 2001
tenha se lembrado de muitas pessoas tentando sair pelas janelas e algumas inclusive se jogando ali dos parapeitos, Carla. Sim, no desespero. Esse detalhe que você fala das prevenções contra incêndio levou a uma outra consequência que muitas pessoas que conseguiram descer as escadas relataram. Os sprinklers, aqueles chuveirinhos que tem no teto que jogam água caso eles sintam, né, pelo sensor de calor que há um incêndio, tornaram as escadas, misturado aquela água aos detritos, extremamente escorregadias. Ou seja, havia bombeiros tentando subir quando o ataque foi constatado e os bombeiros chegaram, bombeiros tentando subir, pessoas tentando descer, todas se atropelando numa escada extremamente escorregadia. Enfim, a gente tem ali o horário do impacto com a hora dos Estados Unidos, o horário local, que é o que a gente está calculando ali com 1 hora a mais aqui. No Brasil, a gente vai ter às 9h46, então, esse momento da homenagem. Bom, enquanto os americanos e o resto do mundo tentavam entender o que ainda estava acontecendo, aparentemente a primeira impressão óbvia era de um acidente, um avião descontrolado tinha batido ali numa região que é rota de voos comerciais. Nós tivemos então aí o impacto na segunda torre, o que solidificava naquele momento a tese de que era um atentado terrorista, uma declaração de guerra. Então a gente teve aqui o impacto às 8h46, depois às 9h03, num curto intervalo aí de 20 minutos, e aí mais ou menos bem parecido, né, com o que aconteceu na Torre Norte. A Torre Sul é atingida entre o 85º andar e 78º. Aqui, se é que eu posso colocar aqui, houve uma pequena sorte de algumas pessoas que estavam em uma das faces, porque uma das escadas de emergência ainda conseguiu estar operante. Então, as pessoas que estavam, inclusive, nos andares mais altos, conseguiram descer até o térreo. A diferença entre os dois, embora este tenha bloqueado as escadas de emergência, este foi mais eficiente no quesito de atingir os alicerces e as estruturas. Em ambos os casos, como a Carla lembrou, agora nós temos que pensar que combustível incandescente descia pelo fosso dos elevadores e qualquer brecha de vácuo de espaço que esse líquido incandescente achava, o que foi enfraquecendo as estruturas. Então, por isso, depois o primeiro desabamento é da Torre Sul. Embora ela tenha sido atingida depois, é a primeira a desabar, as estruturas não aguentam. E esse abalo sísmico que é gerado por uma queda de um prédio de mais de 100 andares fez com que, então, os alicerces da primeira torre não suportassem, depois do primeiro impacto, e viessem a desmoronar um pouquinho, mais ou menos, um pouco de meia hora depois. Daqui a pouco a gente vai explicar, inclusive, o que é que levou a esse desmoronamento, que foi algo que surpreendeu muito também, até os próprios engenheiros, as próprias pessoas que estavam acompanhando esse momento bastante difícil, sem entender ainda o que estava acontecendo.